Existe um momento na vida de qualquer pessoa em que a busca incessante por respostas começa a parecer cansativa. Tanta coisa se procura ao longo dos dias: reconhecimento, segurança, um lugar que pareça definitivamente seguro, um relacionamento que finalmente complete o que falta. E ainda assim, por trás de cada uma dessas buscas, existe algo mais simples pulsando. A lição de hoje convida a olhar exatamente para isso, o que está por trás de tudo aquilo que se deseja. A afirmação de hoje diz: Pai, a minha única vontade é lembrar-me de Ti. Uma frase curta que carrega uma proposta ousada. Ela sugere que, por trás de toda a agitação da busca humana, existe apenas um desejo verdadeiro, e que todos os outros, por mais válidos que pareçam, são apenas disfarces desse único chamado. Vale a pena permanecer com essa ideia por um instante antes de seguir adiante. Não se trata de negar os desejos comuns da vida. O desejo de amar, de ser amado, de ter um trabalho que faça sentido, de sentir paz. Trata-se de reconhecer que, quando esses desejos são examinados com honestidade, no fundo, todos apontam para a mesma direção: o anseio por algo que restaure uma sensação de completude que parece ter sido perdida. O texto da lição começa com uma pergunta que soa quase retórica: O que se pode buscar, Pai, senão o teu amor? É uma pergunta que desarma, porque ao ouvi-la, a mente imediatamente tenta listar contra-exemplos: dinheiro, sucesso, aprovação, prazer. Mas o convite aqui não é para negar esses objetos de busca. É para investigar o que realmente move a pessoa em direção a eles. Talvez se pense estar buscando outra coisa, algo que já recebeu muitos nomes ao longo da vida. Sucesso, segurança, amor romântico, reconhecimento. Cada um desses nomes parece apontar para um objetivo distinto, mas a lição sugere algo perturbador e, ao mesmo tempo, libertador. Por trás de cada um desses nomes, o que realmente se busca é sempre a mesma coisa. Nunca houve, de fato, algo além disso. E então vem a frase central: que se possa lembrar de ti. Não se trata de aprender algo novo, de adquirir uma informação externa. Trata-se de lembrar. A palavra escolhida não é acidental. Lembrar pressupõe que algo já foi conhecido e que, em algum momento, essa lembrança foi coberta, esquecida, substituída por outras prioridades. A proposta da lição não é ensinar algo desconhecido, mas resgatar aquilo que sempre esteve presente, mesmo quando parecia distante. A pergunta que fecha o primeiro parágrafo continua nesse mesmo tom. O que mais se poderia desejar senão a verdade sobre si mesmo? Aqui está o ponto mais delicado da lição. A busca pela verdade sobre si mesmo não é uma busca filosófica abstrata. Porque toda ação, toda escolha, toda reação emocional nasce da percepção que se tem sobre quem se é. Quando essa percepção está distorcida, todas as buscas subsequentes carregam a mesma distorção. O segundo parágrafo da lição amplia essa ideia para além do indivíduo. Esta é a vontade de cada um. E cada um compartilha essa vontade com o Espírito Santo e com aquele que é o Pai de todos. Aqui, a lição deixa claro que essa vontade de lembrar não é algo particular, isolado, exclusivo de uma pessoa em especial. É algo compartilhado, algo que atravessa cada consciência, ainda que nem sempre seja reconhecido conscientemente. Lembrar-se dele é o céu. E é justamente isso que se busca. E somente isso é o que será dado a encontrar. Para compreender essa lição com mais profundidade, é útil olhar para o padrão que ela revela sobre o funcionamento da mente. Ao longo da vida,
constrói-se uma espécie de mapa de necessidades. Esse mapa costuma ser montado a partir de experiências de carência, um momento em que faltou algo, uma sensação de vazio, um episódio de rejeição ou perda. A partir desse vazio, a mente cria estratégias: buscar aprovação, acumular recursos, controlar circunstâncias, como forma de preencher aquilo que parece estar faltando. O problema é que essas estratégias, embora possam trazer alívio temporário, nunca alcançam a raiz do que realmente incomoda. É como tentar matar a sede bebendo água salgada. Por um instante parece funcionar, mas logo a sensação de carência retorna, muitas vezes ainda mais intensa. Isso acontece porque o vazio que se tenta preencher não é, de fato, um vazio de recursos externos, é um esquecimento. Um esquecimento de algo que sempre esteve presente, mas que deixou de ser percebido. A lição de hoje propõe uma mudança de direção. Em vez de continuar buscando fora, ela convida a olhar para dentro e reconhecer que aquilo que parece estar faltando nunca esteve realmente ausente. O que mudou não foi a presença dessa completude, mas a atenção dedicada a ela. E é exatamente por isso que a palavra lembrar é tão precisa. Não se trata de adquirir, mas de recordar. Outro ponto importante do contexto teórico é a forma como a lição une o individual ao coletivo. Ao afirmar que essa vontade é compartilhada com o Espírito Santo e com o Pai, a lição sugere que não existe, no fundo, uma separação entre o que cada consciência deseja e aquilo que representa a essência de todas as coisas. Isso muda completamente o significado da busca. Ela deixa de ser uma jornada solitária, competitiva, em busca de algo que outros também disputam, e passa a ser um movimento de retorno a algo que já é comum a todos, sem exceção. A prática sugerida pela lição de hoje é simples em sua estrutura, mas exige disciplina para ser sustentada ao longo do dia. Recomenda-se repetir a afirmação: Pai, a minha única vontade é lembrar-me de Ti. Diversas vezes, permitindo alguns instantes de silêncio entre cada repetição, para que a frase realmente penetre além do nível superficial do pensamento. Ao longo do dia, sempre que surgir um momento de inquietação, de desejo intenso por algo externo, ou mesmo de irritação diante de uma circunstância, essa pode ser uma oportunidade natural para retornar à afirmação. Não como uma fuga da situação, mas como um convite para perguntar silenciosamente: o que realmente se busca aqui? Muitas vezes, por trás da irritação, existe uma necessidade de reconhecimento. Por trás da ansiedade, existe um desejo de segurança. E por trás de ambos, no fundo, existe o mesmo anseio por completude que a lição descreve. Um exemplo pode ajudar a ilustrar isso. Imagine alguém que está prestes a enviar uma mensagem de trabalho e sente uma ansiedade desproporcional em relação à resposta que vai receber. Se essa pessoa parar por um instante e perguntar o que está realmente em jogo, talvez perceba que não é apenas sobre o conteúdo da mensagem, mas sobre uma necessidade profunda de ser vista como competente, de ser valorizada. Trazer a afirmação da lição para esse momento não elimina a ansiedade instantaneamente, mas cria um espaço de pausa, um convite a lembrar que aquilo que realmente se procura não depende da aprovação alheia. Outro exemplo: uma pessoa que está decorando a casa com o objetivo de impressionar visitas. Não há nada de errado em cuidar do espaço em que se vive, mas, se o motivo principal for a necessidade de aprovação externa, vale a pena notar isso com gentileza. A lição não pede para abandonar a decoração, mas para observar, sem julgamento, o que está por trás desse impulso.
A disciplina proposta aqui não envolve alarmes ou lembretes externos. Envolve, sim, a construção de um hábito interno de retorno. Assim como um músculo se fortalece com o uso repetido, a mente se acostuma a voltar para essa afirmação central sempre que perceber que está buscando algo fora de si mesma. Com o tempo, esse retorno deixa de exigir esforço consciente e passa a se tornar uma resposta natural diante das situações do cotidiano. Vale a pena refletir sobre quantas das buscas diárias, quando examinadas com honestidade, revelam esse mesmo padrão: o desejo de ser ouvido em uma conversa, a vontade de ser lembrado por alguém especial, a necessidade de sentir que o trabalho realizado teve algum valor. Cada uma dessas buscas, à primeira vista, parece apontar para objetivos diferentes. Mas, ao serem observadas com mais atenção, todas revelam o mesmo anseio de fundo: o desejo de restaurar uma sensação de completude que parece ter sido perdida em algum momento. Essa observação não deve gerar culpa ou autocrítica. Não se trata de um erro buscar reconhecimento, carinho ou segurança. Trata-se, sim, de reconhecer que essas buscas, quando dissociadas de sua origem verdadeira, nunca trazem a satisfação esperada. É como buscar incansavelmente por algo que já está nas mãos, sem perceber que já foi encontrado. Há também uma dimensão de alívio nessa lição. Se a única vontade verdadeira é lembrar, então não é necessário conquistar nada externo para alcançar essa completude. Não é preciso acumular mais, alcançar mais, provar mais. O que é pedido é apenas uma mudança de direção. Parar de olhar para fora em busca daquilo que já está dentro, esperando ser reconhecido novamente. Essa reflexão pode se tornar ainda mais rica quando aplicada a momentos de conflito. Em uma discussão, por exemplo, é comum que cada parte busque ter razão, ser validada, sair vitoriosa. Mas, se por um instante a pergunta da lição for trazida para esse momento, o que realmente se busca aqui? Talvez a resposta revele que, no fundo, o que se deseja não é vencer o outro, mas sentir-se seguro, respeitado, em paz. E essa percepção, por si só, já muda a qualidade da interação. A lição de hoje não pede grandes transformações externas. Não exige mudanças de rotina, novos projetos ou conquistas visíveis. Pede apenas um retorno constante a uma verdade simples. Por trás de toda a busca, existe um único anseio verdadeiro, e ele nunca esteve realmente perdido. Repetir essa afirmação ao longo do dia: Pai, a minha única vontade é lembrar-me de Ti. É um convite a desacelerar, a observar com mais clareza o que realmente motiva cada escolha, e a permitir que essa lembrança volte a ocupar o espaço central que sempre lhe pertenceu. Com prática e disciplina, esse retorno deixa de ser um exercício isolado e passa a se tornar parte natural da forma de viver cada dia. Muito obrigada. Nos vemos na próxima lição.